Terminando aqueles problemas urbanos, nós falamos aqui de alguns. Falamos sobre o lixo, deslizamento de encostas, enchentes, ilhas de calor, inversões térmicas, né? Problemas aí que realmente trazem, né, situações. E falamos agora da mobilidade urbana, né? Mobilidade urbana que nos vestibulares atuais praticamente cai até em tema de redação. E na realidade essa mobilidade urbana é simplesmente isso, deslocamento, né, de pessoas ou veículos, porque não são só pessoas, veículos também, na área urbana, tá? Nas cidades. Esse é um dos grandes problemas enfrentados pelos urbanistas do final do século XX e início do século XXI. Se você provavelmente andasse na São Paulo dos anos 20, não tivéssemos os problemas que nós temos logicamente hoje, mesmo, não é? Primeiro, por a pressão demográfica menor. Tudo bem, alguém poderia falar sobre as ruas. Entretanto, o fluxo de pessoas era bem menor. A cidade vai crescendo. Os anos 50 transformam o mundo muito, 1950. E quando chega em 1970, São Paulo vai ficando o caos cada vez maior e o Rio, idem. Duas cidades que estão entre as 10 áreas metropolitanas de pior mobilidade urbana no mundo, rivalizando com Xangai na China. Então repare bem a situação. Então é o seguinte, deslocamento de pessoas e veículos para as áreas urbanas. Ora, quais são as causas disso aqui? A primeira causa, filhão, isso aqui você pode colocar, é a falta de planejamento urbano. Sempre falo, isso aqui vai para os candidatos a prefeito da minha cidade, porque agora nós vamos ter a polarização ideológica nas redes sociais e das cidades da área 017, que nós lecionamos também e temos carinho muito grande, que deveria se contratar planejadores urbanos para as cidades. Planejadores urbanos deveriam ser os primeiros a serem contratados, os primeiros, tá? O pessoal coloca uma pessoa ou outra aí como planejador urbano sem nenhuma experiência. Lembro sempre o caso de Jaime Lerner em Curitiba. O homem transformou Curitiba numa metrópole que foi considerada pela ONU no final do século XX como uma das 5 melhores para se viver no mundo, graças ao planejamento urbano que Jaime Lerner conseguiu fazer em Curitiba, fazendo Curitiba transformar-se então numa metrópole muito bem planejada. Então o planejador urbanista, o planejador urbano, o engenheiro de tráfego são funções necessárias em uma cidade. Então a falta de planejamento urbano é a primeira. O segundo é os chamados gargalos, os funis que se formam, esses gargalos que se formam aqui e que vão gerar congestionamentos, não é, nas cidades, e os mega congestionamentos, que são congestionamentos que superam a casa dos 100 quilômetros, não é? Então São Paulo é uma cidade que, vez ou outra, é assolada pelos mega congestionamentos nos horários de pico, né? Rio de Janeiro também, mas São Paulo, isto é uma constante em São Paulo. Então a falta de planejamento urbano, os gargalos que geram, quando eu falo gargalo, é como se tivesse aqui uma garrafa, e aí, determinado local, você fizesse isso aqui, né? Fizesse aqui um funil, e esse fluxo todo que viesse, tivesse que passar por esse pequeno funil, por isso o termo gargalo. Terceiro, a política de transportes ainda deficiente, principalmente de transportes públicos deficiente. Você sabe melhor do que eu, não é? E outra coisa aqui, né? Vou colocar. Você sabe melhor do que eu que a cidade, infelizmente as cidades do mundo, quase do mundo todo, subordinam-se ao que nós chamamos a lógica do automóvel. Subordinam-se à lógica do automóvel. Então o automóvel, o veículo particular ainda é considerado, né, o principal meio de transporte para muitos. E aí você causa um problema sério no transporte público, que é um transporte que não é de tanta qualidade assim, né? Haja vista o excesso de pessoas. Quem foi office boy como eu fui na década de 1970 em São Paulo sabe, quando você pegava ali na Radial Leste o Dalilão, né? Que ia a autoviação Tabu, que ia lá pro Dalilão, para Vila Matilde, às vezes você voltava do lado de fora. Quem pegava ali para Guaianazes, São Miguel, pegava o Miguelão ali, ficava do lado de fora do ônibus, literalmente do lado de fora. Hoje é proibido, mas
para você ver que isso já vem de longa data e o poder público muitas vezes tampona os seus olhos para não olhar porque precisa ter gastos nesta área. Então a cidade subordina-se a essa lógica do automóvel. Então o transporte público e outros tipos de transporte realmente ficam à mercê dos políticos aí dentro das grandes cidades. Tanto é que para você ser prefeito numa pequena cidade de até 5, 10 mil habitantes, transporte público é secundário. Quando passa dos seus 50 mil habitantes, o transporte público começa a transformar-se num problema. Quando passa dos 400, 500 mil habitantes, é um problemão para você gerenciar transporte público. E isso derruba muitas vezes as candidaturas aí da rapaziada. As consequências, logicamente, né, que nós temos aqui é justamente isso. Os congestionamentos, mega congestionamentos, uma pressão muito grande, o estresse, a consequência além dos mega congestionamentos e mega congestionamentos é o estresse. E o estresse leva muitas vezes à violência no trânsito. Você sabe melhor do que eu que o indivíduo simplesmente, como diria minha mãe antigamente, triscou no seu carro, já é motivo para uma briga. Imagina se o camarada estiver armado e pegar ali uma Ruger, né, uma Luger, uma Colt e mandar na cabeça do outro. Está lotado. É só você pegar os programas do Mundo Cão para você dar uma olhada como acontecem as brigas de trânsito. Então o estresse acaba levando essa situação, né? Logicamente, outra consequência, muitas vezes, você poderia colocar numa redação, as pessoas muitas vezes chegam atrasadas ou têm que acordar muito cedo. Eu me lembro quando eu estava em São Paulo, fazia a escola de Pirituba em 85, de soldados da Polícia Militar, nós acordávamos 15 para as 4 da manhã na Vila Matilde para pegar o trem das 4h12 que dava para ir sentado. Depois das 4h12, meu filho, você chegava com o trem, estava de pé no trem, ia até Pirituba, Vila Clarice, demorava pra caramba. Bom, e aí é o seguinte, filhão, quais são as soluções? Soluções são básicas, então nós vamos lá. Primeiro, claro, a engenharia de tráfego. Eu vou colocar aqui planejamento urbano, tá? E nesse planejamento urbano aqui, eu vou aqui dividi-lo em algumas coisas. Primeiro, a engenharia de tráfego. Você deve lembrar que em São Paulo tem um órgão, né, chamado DSV, Departamento de Serviços Viários. Tinha antigamente, na década de 70, saía da 4 rodas direto. Saía da década de 70, se não me falha a memória, as entrevistas com o Roberto Scaringella, que ele era o diretor do DSV, Departamento de Serviços Viários, não é? Então as grandes cidades têm que ter isso, para que você possa ter o fluxo do trânsito fluir. Semáforos inteligentes. Se você é carioca, você não sabe às vezes o que é um semáforo. Semáforo é o sinal que você fala aí no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, o semáforo inteligente, quando tem mais fluxo, ele fica mais tempo aberto, quando menos fluxo, logicamente, tá? Ele fica menos tempo aberto. Planejamento urbano, muitas vezes os caras ficam pé da vida com isso, meu amigo, mas é radares para limitar a velocidade, tá? Que o pessoal no Rio chama de pardal. E aqui são os radares. Ah, mas a indústria da multa é uma consequência que acontece. Infelizmente você tem esse problema. Mas os radares, por exemplo, você tem cidades médias aqui na região nossa aqui, que além dos radares que você tem a guarda municipal com aqueles radares, aqueles benditos e radares móveis, e ali está 50 por hora, o cara quer passar 90, 100 por hora numa via expressa, realmente fica difícil, tá? Então esse planejamento urbano, né? Vias mais largas para suportar, né? As vias expressas mais largas para suportar um trânsito maior também é outra solução do planejamento urbano. Segundo, os investimentos no transporte público. Lembrando a vocês que o transporte público não é só o busão, o ônibus, o famoso busão que nós pegávamos. É o metrô que surgiu em São Paulo, sendo uma coisa que a gente falava que era alternativa ao ônibus, e hoje em São Paulo sem metrô para, né? Você tem os monotrilhos em São Paulo, né? Tem vários tipos de situação de transporte público. Terceiro, transportes alternativos. Esses transportes alternativos aqui, você pode colocar, por exemplo, a construção, por exemplo, de ciclovias. Não igual aquela do Rio de Janeiro, que a linha mais lá caiu 2 vezes, pelo amor de Deus. Mas ciclovias realmente
bem feitas, seguras para que o ciclista possa lá. Então, transportes alternativos, como por exemplo hoje patinetes que acontecem nas grandes cidades, o próprio skate que de repente vai lá, as motos, né? Se você já andou na marginal, você já viu os motoca, né, mano? Eles vêm mesmo com os dois pés, se você ficar lá no meio, teu espelho retrovisor vai pro espaço. Eu aconselho você nem chegar e entrar em deblateração com a rapaziada, não é? Então, cuidado quando você anda em grande cidade, dá aquela famosa seta que existe no seu carro, porque senão você compra uma treta desgraçada lá, mano. Então, transporte alternativo, construção de ciclovias, transporte com patinetes, skates, motos. O quarto aqui, a famosa que já é usada hoje no Brasil, a carona solidária. Então o indivíduo trabalha numa empresa e vários companheiros moram naquele bairro, então a empresa faculta ele um X em combustível para que ele possa levar, não é? Outra situação que você poderia colocar era Uber e táxi compartilhado. Isso faz com que diminua o seu gasto e as pessoas, né, utilizem um táxi, por exemplo, e a redução dos veículos particulares. Algo que o pessoal questiona hoje, diz que já não dá muito certo, é o rodízio de automóveis. Mas ainda você pode colocar isso dentro de uma prova, o rodízio de automóveis. Então, Uber, táxi compartilhado, carona solidária, rodízio de automóveis. O sétimo, que é algo que o pessoal chega a fazer no sinal da cruz, pedágio urbano. Londres faz isso. Londres, por exemplo, na área central, você não pode adentrar a hora que você... Se você adentrar na área central, você tem que pagar um pedágio urbano. Você pode ver que tem cidades, quando você vai na Imigrantes, ali para aquelas cidades ali do ABC, quando você vai entrar, você paga um pedágiozinho para entrar na cidade. Por quê? Para evitar o grande fluxo de pessoas naquela cidade. E tem muitas cidades que fazem isso. Por quê? Porque tem muita gente, principalmente caminhoneiros, que cortavam pedágio, porque são caríssimos, isso é uma grande realidade dentro das estradas, e passavam por cidades. Aí as cidades tiveram uma ideia. Tudo bem, ele vai passar por aqui? Vai, então ele vai pagar o pedágio por aqui. Então são pedágios aí que são pagos muitas vezes ali. Então são algumas soluções. A oitava aqui, né? Oitava, a melhora, isso aqui é importante, a melhora de vias de circulação, calçadas para pessoas deficientes. E nós vemos muitas vezes situação do deficiente físico ou visual nas calçadas das grandes cidades, os automóveis estacionarem em cima da calçada. Isso é realmente inadmissível. Outra situação que nós temos, além da melhoria de via de circulação para deficientes aqui, poderíamos colocar uma coisa que já tem aeroportos, mas você pode utilizar como se fossem praticamente túneis mesmo, assim, pequenos túneis assim com acrílico e tal, e você jogar em algumas avenidas calçadas rolantes, que melhoraria o fluxo de pessoas em determinado local. Novamente, também o 10, os estacionamentos rotatórios, não é? Que você poderia utilizar com um tempo X ou Y, como já tem em algumas áreas, como a área digital, etc., para evitar o grande fluxo de veículos ali. Isso são algumas soluções que você pode colocar dentro da sua prova de vestibular ligada à mobilidade urbana. No nosso vídeo nós temos no nosso canal nós temos um vídeo que fala de forma informal sobre mobilidade urbana, tá? Então fica isso aí para você, dá um tempo aí, vai na sua prova, vai com fé, meu filho. E se você não for com fé, vai de ônibus, que é transporte público. Cola conosco, vamos dar aquela paradinha louco Abreu e é nóis, e paro por aqui.